da graça em todas as circunstâncias. E que circunstâncias podem ser essas? Não só as circunstâncias boas, mas principalmente as circunstâncias ruins. Amém? Porque as pessoas, muitas das vezes, só lembram de Deus quando está passando um momento ruim, não é verdade? E esquece de agradecer ao Senhor quando também está passando pela vitória. E também tem pessoas que só agradecem ao Senhor pela vitória e quando vem a prova, começa a excomungar o Senhor, começa a questionar a Deus por que está passando por isso. E que não deve passar por isso, que não é merecedor disso. Mas a Bíblia também fala da lei da semeadura, que tudo que a gente planta, a gente também colhe, não é? Muitas situações são provocadas por a gente mesmo. Tem situações que são permitidas do Senhor para que a gente venha amadurecer. Mas Ele diz na palavra que tudo a gente tem que dar graça. Amém? Seja ela uma situação ruim, ou seja ela uma situação boa. A gente tem que dar graça na vitória. A gente tem que dar graça também na luta, no deserto. Porque aí é o diferencial do crente. O crente está passando pela prova e está dando glória, o Senhor está ali observando. E Ele está lhe dizendo, eis ali o meu servo que é reto e justo, mas não me abandonou. Tem amor ao meu nome. Então eu, que estou aqui nos céus, vou mandar uma bênção especial para ele. Amém? Para que todos saibam que eu sou Deus da vida dele. Que recebe, porque isso aqui é do Senhor. Ele vai enviar uma bênção especial. A gente hoje está no dia 23 de dezembro. O ano ainda não acabou. Quem crê que o Senhor ainda tem o extraordinário para acontecer? Porque Ele diz na palavra que a glória da segunda casa será melhor do que a primeira. Amém? O que quer dizer com isso? Que ainda as melhores coisas ainda estão por vir. O ano ainda não acabou. A gente não pode achar que o ano terminou. E ainda que termine, começa um novo ciclo. Aí vem o renovo. Mas o renovo, que faz o renovo acontecer, sou eu e você. Porque quando chega o final do ano, as pessoas começam a fazer promessas, sim ou não? Sim. Ah, Senhor, eu vou fazer isso, eu vou mudar, eu vou fazer, eu vou acontecer. E nenhuma dessas promessas se cumpre, não é? Por que será? A palavra do Senhor diz que maldito é o coração do homem, enganoso é o coração do homem. Não é verdade? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor que diz. E de fato é, o coração do homem é enganoso. E então a gente tem que fazer promessas, até promessas, a gente só pode fazer aquela que a gente de fato vai cumprir. Porque se a gente não for cumprir uma promessa, ainda mais quando a gente faz aqui na casa do Senhor, se a gente não tem condições de cumprir, é melhor também não fazer. Amém? E isso parte do princípio da sabedoria. O Senhor, Ele tem favor, Ele tem honra em colocar o seu favor naquele servo que é fiel a Ele. O Senhor, Ele tem prazer, Ele tem alegria em levar até seu servo a tua graça, até a tua misericórdia. Porque o favor, o que é o favor? O que é a graça? É o favor imerecido. Amém? E essa graça, Ele tem sim a alegria, nos dá. Na verdade, Ele já nos deu. Mas Ele já só deu essa graça para aqueles que realmente é fiel a Ele. Amém? Para aqueles que realmente têm Cristo, tem a qualidade de vida que se chama Jesus Cristo. Não é para aqueles que estão indo para a igreja e é convencido de que é crente. Mas é para aqueles que de fato vivem uma vida em comunhão com o Senhor. A graça está aí para todos, mas nem todos vão ter a graça do Pai. Por que, Hilda? Porque nem todos querem saber do Senhor Jesus. Ele diz na palavra dele que ele veio para todos.
mas para todos que aquele nele crê, na palavra dele. Para todos aqueles que têm de fato uma comunhão com ele, para todos aqueles que vivem de fato uma vida com ele, que tem de fato uma aliança. Jesus é assim, a aliança com o Senhor não é diferente da aliança conjugal matrimonial. Amém? A comunhão que a gente faz ao nosso cônjuge promete ali diante do altar ser fiel, não é? Cuidar dele ou dela na saúde, na doença, até que a tristeza, até que a morte o separe, perdão. E com Deus é diferente? Não. Quando você faz uma aliança com Deus, essa promessa, essa fidelidade também tem que permanecer. Na saúde, na doença, na alegria e na tristeza. Pois muitos só lembram do Senhor, só quer saber dele quando estão na alegria ou quando estão na saúde. Quando vem a tristeza, quando vem a enfermidade, não querem saber do Senhor. Muitos dão até as costas. Mas é nesse momento também que a gente não, principalmente nesse momento, que a gente não pode largar, deixar o Deus que a gente serve. Porque deixa como Deus fosse qualquer coisa. E Deus não é qualquer coisa. Deus é soberano. Deus é excelência. Deus, ele é fino. Deus, ele é majestoso. Deus, ele está no controle de nossas vidas. Ele sabe exatamente o que é bom e o que é ruim. E mediante a isso, a gente, por ser servo dele, a gente tem que dar graça. Amém? Em tudo que fazemos. Amanheceu o dia, glória a Deus. Venceu mais o dia, obrigado, Senhor. Amanhã eu creio que terei um dia de vitória. E profetizar, porque somos discípulos do Senhor. Ele nos deu autoridade, ele nos deu legalidade para também profetizar. Em Provérbios fala, eu não lembro exatamente qual, que a língua ela pode ser maldita e também ela pode ser bendita. Ela tanto pode ser usada para amaldiçoar e também pode ser usada para abençoar. Mas a gente que é servo do Senhor, a gente vai usar a nossa língua para fazer o quê? Abençoar. Amém? Ainda que tem aqueles que nos amaldiçoam, mas a gente vai abençoar. Porque o Senhor, ele sabe do nosso coração. E ele sabe também que nos amaldiçoa. Ele sabe também aqueles que nos abençoam. Porque o Senhor, ele é amor, mas ele também é justiça. Ele sabe de todas as coisas. Muitas coisas a gente não tem acesso, não tem visão espiritual para ver, não é? O que as pessoas nos bendizem, o que as pessoas também nos maldizem, mas o Senhor, ele sabe. Amém? E por isso Jesus, ele disse que a gente tem que orar pelo aquele que nos persegue. Abençoar aqueles que nos odeiam. É fácil, Hilda? Não. Mas é o mandamento de Jesus. Para a gente que é crente. Não é? Tudo isso faz parte de um contexto do qual a gente tem que ter graça. E só dá graça ao Senhor aqueles que têm a graça. Só dá graça ao Senhor aqueles que têm graça. Amém? Só dá honra ao Senhor aquele que tem honra. Amém? Só dá aliança ao Senhor aqueles que têm aliança, que têm conserto com o Senhor. Aqueles que são verdadeiramente discípulos da palavra do Senhor. Só está em obediência com o Senhor aqueles que têm obediência consigo. Então tudo parte de um princípio. Deus é um Deus de princípio, ele nunca mudou. Deus é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Deus é o Deus do eu sou. Que significa isso. E tudo a gente tem que dar graça. Em tudo a gente tem que agradecer ao Senhor. O dia está difícil, glória a Deus. Meu Pai, eu sei que o Senhor tem algo ainda do extraordinário para acontecer, porque muitas das vezes o Satanás, ele também tem acesso às nossas bênçãos, sim ou não? Sim. Por que ele tem acesso? Porque ele tem acesso ao campo espiritual da qual nós não enxergamos, porque somos seres limitados. E muitas das vezes, quando a nossa vida está passando por um momento
que as coisas não estão indo muito bem, é porque o inimigo que anda bramando ao nosso derredor, ele está ali segurando a bênção da gente. Ele não quer que a gente venha até acesso. Na verdade, ele quer que a gente venha estar desmotivado a elevar a nossa fé ao Senhor. Porque a nossa arma que temos, já foi dito aqui, que temos para combater o inimigo é a fé. A fé é duas palavrinhas, mas é uma palavra forte. Se for conjugar ela no termo gramatical, ela é uma palavra oxítona. É uma sílaba e é oxítona. É uma palavra que tem um peso forte em nossa vida. Se chama